O Renato Gaúcho já tá mexendo no Vasco pro próximo jogo. Tem o desfalque do Andrés Gomes, que é muito importante, mas o que muda de verdade no time não é só quem entra. É outra decisão que o Renato já tá preparando e pode subir muito o nível do Vasco. Hoje o time é totalmente dependente do Andrés Gomes, é um desfalque de peso, que inclusive jogou muito na seleção da Colômbia, mas o principal ponto não é esse. Já deixa o like aí, que isso é muito importante. Todo mundo já sabe que o Marino vai ganhar essa vaga para a próxima partida. O Renato vem fazendo testes e o Marino saiu na frente, além de treinar ali posicionamento, principalmente as bolas paradas, né? Alguns detalhes que o Vasco tem que ajustar. O Renato está preparando uma coisa que pode melhorar mais ainda o nível. Hoje o foco do Renato é trabalhar para recuperar o nível alto do Nuno Moreira. Por isso, mais importante que a entrada do Marino é o Nuno Moreira não só jogar na sua posição de origem, como os ajustes que o Renato Gaúcho está preparando. Desde que saiu do lado esquerdo, o Nuno Moreira caiu muito de rendimento. Para piorar, o Fernando Diniz praticamente tirou toda a sua confiança, né, a sua alegria de jogar, e o Renato Gaúcho é um mestre em recuperar jogadores. Uma prova disso é que nesse final de semana agora o Marino já começou a subir de nível. Teve jogo treino do Vasco contra o Olaria, tudo bem, é um time de menor nível, mas é um jogo treino para fazer testes. O Vasco ganhou por 2-1 e o Marino deixou o gol dele. O outro gol foi até do Spinelli. Mas é importante ver como o Renato Gaúcho já vem melhorando a confiança desse time. E com o Nuno Moreira, não vai ser diferente. Simplesmente um dos melhores jogadores de 2025. O cara marcou gol em todos os rivais importantes do Vasco, marcou gol na final da Copa do Brasil. O Nuno Moreira não é qualquer jogador. O Nuno Moreira tem muito a ajudar o Vasco ainda. Ele é um jogador muito bom, só que perdeu a confiança. E o Renato Gaúcho quer ele no time titular. Mas aí vocês podem falar, a posição de origem é na ponta esquerda, né? O Nuno prefere jogar na ponta esquerda, onde é a posição do Andrés Gomes. Do lado direito tem o Marino, mas o Nuno Moreira também não vem rendendo muito bem. Calma, rapaziada. Calma que eu explico. O Renato Gaúcho já deixou claro, o plano dele principal é montar um time mais ofensivo pro Vasco. Então, a ideia é que o Nuno Moreira recupere a sua confiança para que ele consiga jogar em outra posição ali que ele faz muito bem. O Nuno Moreira, ele querendo ou não, é um meia armador. Ele não é aquele ponta de profundidade. Ele é ele é praticamente um meia esquerda. Ele é um cara que joga aberto, mas que cria. Então a ideia do Renato Gaúcho é poder contar com o Nuno Moreira jogando de camisa 10, um meia armador, quando ele montar o seu time mais ofensivo. O Nuno Moreira vem jogando em alguns momentos dos jogos aí com o Renato como esse meia armador, a gente chama de camisa 10, né? Como aquele meia ali de ofensivo. Porém, é momento. Uma hora ele tá na meia direita, outra hora ele vem pro meio. O Andrés Gomes nem sempre tá de ponta, muitas vezes ele é o segundo atacante, porque o Vasco fecha ali num 4-4-2. E a ideia do Renato Gaúcho é que o Nuno Moreira recupere a sua confiança. Aí vocês podem falar, ah, Nicolas, mas o Nuno Moreira já jogou de 10, jogou mal. O Nuno Moreira, quando jogou de camisa 10, ele estava sem confiança nenhuma, ele estava num momento de baixa e o time do Vasco totalmente desorganizado, perdido, jogando mal praticamente todos os jogos, que foi a reta final do Fernando Diniz. Então, rapaziada, chega junto no like aí, confere se tá inscrito. Muito prazer, eu sou o Nicolas, você tá aqui no Nico Vasco, a gente fala de Vasco da Gama todo dia, então já se inscreve para acompanhar, vai deixando a sua opinião aí nos comentários. A gente tem visto que um dos maiores problemas do Vasco é justamente a falta de opção no ataque. O time tá muito bem armado atrás, essa é a característica do Renato, né? Ele chega, ele organiza o time para parar de levar gol, para o time poder ficar mais organizado ali no básico, e aí ele começa a pensar em atacar. Não à toa o Renato Gaúcho é um cara que prioriza o ataque, apesar de botar um time um pouquinho mais retrancado, né? Só que a gente sabe que colocar 3 volantes no time não resolveu o problema de gol, não resolveu nada disso, o Vasco continua levando gol em todos os jogos. Qual seria a estratégia do Renato Gaúcho? Mudar para o 4-3-3. A ideia dele é colocar um time mais ofensivo. Esse 4-3-3, ele não seria com 3 volantes. Ele vai sacar um volante do time e colocar um ponta. Aí entra a ideia do Nuno Moreira. O carro-chefe do Renato Gaúcho é recuperar jogadores, recuperar a confiança dos jogadores. Ele vem buscando melhorar o nível do Nuno Moreira e a mesma coisa com o Marino. E chegou a oportunidade perfeita para ele fazer isso. Colocar o Marino como titular pela primeira vez. Essa vai ser a primeira vez que o Marino será o titular do Vasco. Todos os outros jogos ele entrou ali no meio do caminho, entrou meio perdido. Com o Fernando Diniz ele já chegou, o time do Vasco uma bagunça.
vai ser a oportunidade do Renato Gaúcho dar essa confiança e testar o Marino na ponta direita para ele poder desencantar. E aí o Nuno Moreira, jogando na sua posição de origem, já vem recuperando a sua confiança, poder, em poucas rodadas, ser deslocado para ser esse meia de criação, esse camisa 10, porque o Andrés Gomes é o nosso ponta. O time do Vasco fica muito mais ofensivo, ao invés de 3 volantes, 2 volantes de marcação, sendo um segundo volante ali que ajuda a criar um camisa 10 de qualidade, que é o Nuno Moreira. O Nuno Moreira é um jogador de muita qualidade, num esquema bem feito. O Nuno Moreira tem muita coisa para entregar pelo Vasco. Pode confiar, torcedor vascaíno, o Nuno Moreira é um jogador de qualidade, ele é um jogador diferente, muito técnico, ele ainda vai dar muita alegria pro Vasco, eu tenho certeza disso. Como um camisa 10 ali que o Vasco no momento não tem ele e o Rojas, mas o Rojas é um jogador ainda muito jovem e o Renato Gaúcho já deixou claro que vai tomar cuidado com jogadores mais novos ali para ninguém se queimar, ninguém ficar perdendo confiança à toa. Com certeza o Nuno Moreira vai ajudar muito nessa posição. E aí o Vasco passa a ter mais jogadores ofensivos. Se você dá uma olhada agora, passaria a ter 4 jogadores ofensivos. Nuno Moreira, Andrés Gomes e Marino. E na frente o nosso atacante, que a gente ainda não sabe exatamente quem é. No momento é o DVD, mas o calendário é muito apertado. Então é importante que o Renato consiga recuperar a confiança desses jogadores. A gente sabe que o Renato Gaúcho usou praticamente todos os jogadores do elenco do Vasco. Salvo engano, o Cuesta, que estava voltando ali de lesão, talvez o goleiro reserva. De resto, o Renato Gaúcho já usou todo mundo, até o Matheus França aí, que em breve vai embora por empréstimo. Do empréstimo, né? Vai embora. Então, a ideia do Renato Gaúcho, com o calendário apertado, o calendário ainda vai apertar mais ainda. O Vasco atualmente só está disputando o Campeonato Brasileiro. Vai começar a Copa do Brasil, vai começar a Sul-Americana. Renato Gaúcho já deixou claro que não vai usar os titulares no início dessa Sul-Americana. Tá trabalhando isso com o Pedrinho. Qual é a ideia? Como é que o Vasco vai fazer? A ideia é o Renato Gaúcho recuperar esses jogadores, recuperar esses nomes, principalmente ali nomes que já foram muito importantes no Vasco, como é o caso do Nuno Moreira, jogador que eu confio muito e quero saber a opinião de vocês. Confiam aí que o Nuno Moreira tem ainda muita coisa para entregar para o Vasco, num esquema bem feito, bem encaixado? Acredita que o Nuno Moreira, recuperando a sua confiança, pode jogar de camisa 10? Acham que ele dá conta do recado? Deixa nos comentários a sua opinião, quem você prefere aí no time titular do Vasco? Tá confiante aí com essa oportunidade do Marino, a primeira com a camisa do Vasco começando de titular? Vamos chegar na resenha. Eu sou o Nicolas, muito prazer. Queria pedir um favorzinho, rapaziada. Confere se o Hypar tá liberado aí embaixo. Confere se o YouTube liberou a opção do Hypar. Se tiver liberado, clica no Hypar. É de graça, fortalece muito aqui o canal, como se fosse um super like. Se você não tá inscrito ainda, às vezes você me assiste aqui todo dia e não se inscreveu no canal. Confere se tá inscrito, que não custa nada, rapaziada. Beleza? Tamo junto e até a próxima. Saudações vascaínas.